Toxic diz: olá, creepy amigo. A maioria das pessoas provavelmente está ciente de que atividades paranormais não conhecem limites quando se tratam de certas histórias sobre videogames. Esta história vem de um incidente que nunca deveria ter acontecido. Foi por volta do início da primavera, quando o clima estava ficando quente e a neve já estava secando. Eu estava jogando alguns jogos antigos de Nintendo 64, que havia comprado recentemente de um usuário do eBay. 2 deles em particular, sendo 007 e Star Fox 64. Quando estava jogando Star Fox, Sleepy Chilled, é claro, ficava o jogo inteiro me irritando pra caralho, querendo que eu destruísse o inimigo, que estava em sua perseguição. Eu estava exausto de fazer a mesma rotina sem parar, então, ao invés disso, fiz algumas tentativas inúteis de abatê-lo. Porém, depois de alguns tiros, por alguma razão, alguma estranha razão, eu consegui acertá-lo de verdade. E então, ele bateu sua cabeça no vidro do seu cockpit. De repente, a música parou e uma substância vermelha escura começou a sair de seu avião, como se fosse fumaça. O jogo então começou a me fazer uma conexão com Pippi, que permaneceu sentado ali, sem fazer nenhum movimento. De repente, seus olhos foram se abrindo aos poucos. A qualidade era horrível. Era como se alguém tivesse pego seu personagem e aumentado seus olhos com o Photoshop. Mesmo assim, estava chocado com toda aquela situação. Que diabos estava acontecendo? Eu também podia ouvir barulhos irreconhecíveis vindos do rádio de Pippi, que aumentavam aos poucos. Porém, depois de alguns segundos, finalmente entendi o que ele queria me dizer. Barrel Roll. Isso arrepiou até os pelos das minhas costas, mas só fui ficando pior. Falco se aproximou e começou a me insultar sem parar, como se a morte de Pippi fosse culpa minha. Meu queixo caiu, e eu comecei a gritar com o jogo e mandá-lo parar, como se minhas palavras fossem mudar alguma coisa. Então, de repente, os olhos de Falcon começaram a sangrar, e seu estômago se abriu, revelando apenas 2 olhos negros no lugar onde seu coração e seus órgãos deveriam estar. Aquilo era o bastante para mim. Eu imediatamente arranquei o cartucho do Nintendo 64 e o joguei do outro lado da sala. E então, eu me sentei no sofá e entrei em prantos devido ao horrível resultado que havia acontecido. Por que os personagens haviam sofrido daquele jeito, o que havia causado tudo aquilo? Mas depois de me acalmar um pouco, me lembrei de um grande detalhe. Eu havia comprado aquele jogo no eBay há alguns dias atrás, e pensando melhor, achei que aquilo poderia ser algum tipo de pegadinha do cara que havia me vendido aqueles jogos. Cerca de meia hora depois, mandei um e-mail para a pessoa que me vendeu aquele cartucho do Star Fox 64, dizendo: olá, The Puppet Master. Recentemente, comprei um cartucho de jogo do Star Fox 64 para Nintendo 64, e eu recebi normalmente. No começo, tudo funcionou normalmente, mas de repente, comecei a me deparar com cenas no mínimo confusas, perturbadoras e duvidosas, enquanto estava jogando. O que é de errado com o jogo? Você o hackeou? Substituiu algumas partes do jogo com vídeos e imagens grotescas? Se não, lamento acusá-lo, mas preciso saber de onde esta abominação veio. Por Sakurgai 79. Esperei o dia todo por uma resposta, porque quando pedi o item, recebi um e-mail dele apenas 15 minutos depois me agradecendo pela compra de seu jogo, mas não recebi nada depois, nem mesmo um sinal de vida. Com tudo aquilo, decidi comer minha janta e ir para a cama. Antes de subir, me olhei no espelho e reparei que meus olhos estavam bastante vermelhos. Eu estava extremamente exausto, mas tinha certeza de que este incidente não poderia me acompanhar pelo resto da vida. Então, pouco tempo depois, finalmente consegui dormir, mas tive um pesadelo tão real e tão tenso que jamais irei esquecê-lo. Em meu pesadelo, o céu estava muito escuro, uma tempestade muito forte. Eu estava me aproximando de uma casa, quebrada, em ruínas. Aparentemente, eu estava em um território suburbano, em um lugar que eu não vou conseguir reconhecer. Então, entrei na casa e encontrei a maioria dos móveis quebrados e arruinados. Uma coisa estranha, no entanto, foi que eu reparei que havia uma estátua enorme de Sleepy Chilled, do Star Fox, no centro da cozinha, bem ao lado de um pequeno modelo de um avião inimigo do jogo.
Em seguida, houve um relâmpago muito alto, e nisso, ambas as estátuas imediatamente desapareceram. Eu pisquei, achando que tudo aquilo era real, e decidi me deitar um pouco no sofá. Foi quando comecei a ouvir barulhos estranhos que vinham dos quartos de cima. Eu lentamente subi as escadas, e estava vendo sombras que pareciam com as de Falco e Pipi. Então, corri para o topo das escadas o mais rápido possível. Então me deparei com um quarto infantil, que provavelmente deveria pertencer ao membro mais novo da família. Lá, havia uma pequena televisão, em que passavam os mesmos vídeos que eu havia visto quando joguei Star Fox anteriormente, e um pequeno bilhete em cima da cama, dizendo somente: corra! Naquele momento, eu comecei a ouvir vozes sussurrando para mim, como se estivessem saindo das sombras, dizendo: saia daqui! Saia! Decidindo finalmente dar ouvido a elas, eu desci as escadas correndo, e olhei rapidamente para a sala de jantar enquanto corria, vendo aquelas sombras de Pipi e Falco juntos com aquela estátua de Sleepy. Uma vez que corri para fora de casa, no entanto, o céu ficara completamente vermelho, e então me deparei com o cadáver de Fox McCloud, com Sleepy, Pipi e Falco encarando seu corpo. Todos eles possuíam enormes olheiras e seguravam machadinhas cobertas de sangue. Não só isso, mas as casas também estavam todas quebradas, e toneladas de cadáveres queimavam no chão. Falco lentamente se aproximou de mim, dizendo repetidamente: isto é tudo culpa sua. Foi aí que finalmente acordei, sentado em minha cama, gritando muito alto e suando frio. Fiquei um bom tempo olhando ao redor do meu quarto, completamente nervoso. Já era de manhã. Então, respirei fundo, desci até a sala e liguei minha televisão. Coloquei no noticiário e me deparei com uma notícia que literalmente arrepiou todos os pelos do meu corpo. Uma adolescente havia cometido suicídio em uma casa no subúrbio de Nova Jersey, que se parecia exatamente com uma casa que eu havia visto no meu sonho. O nome do proprietário era Harold Winslow, mas o repórter disse: a maioria das pessoas se referiam a ele como The Puppet Master, em fóruns online, onde anteriormente vendia-se toneladas de jogos antigos de videogames. O garoto se enforcou com uma pequena corda na cozinha, ao lado do que parecia ser uma estátua de um personagem de videogame, um pequeno sapo, vestido como um piloto espacial de Star Wars, e ele continuou falando, e eu estava completamente congelado, em frente à televisão. Então eu olhei para o cartucho do outro lado da sala, e decidi quebrá-lo com um martelo, e enviar seus pedaços para um país distante, para que eu nunca mais tivesse que ver aquela abominação novamente. 2 anos se passaram depois do incidente, e agora eu vivo em paz, junto com meu irmão e o resto de meus jogos de Nintendo 64. E só posso esperar que ninguém se depare com aquele maldito cartucho de Star Fox 64 novamente.